entranhas estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do filho, desterrando as nações e aos seus deuses. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faça como tens falado. E engrandeça o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do seu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém? Quero ler mais um texto com vocês. 1 Crônicas, capítulo de número 28. Lemos a promessa de Deus e a atitude de Davi diante da promessa de Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4 a 6. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para fazer reinar sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do rei do Senhor sobre Israel. Versículo 6. E disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Entenda o que foi falado no capítulo 7 e agora o que está sendo falado nesses versículos. Uma promessa a Davi, mas uma promessa sendo cumprida nos seus filhos, na vida do filho Salomão. Versículo 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faça a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com suas casas.
deu as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras, como também da casa do propiciatório. Também a planta, nós falamos hoje pela manhã de projeto, de planejamento, de visão, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Versículo 19. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, saber todas as obras desta planta. E disse a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faça a obra, não tenha medo, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. E estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Vamos ler mais. Se nós só lêssemos a Bíblia já estava bom. Então não se canse de ler a Bíblia. Disse mais, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, as de engaste e pedras ornamentais, pedras de diversas cores e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata para cobrir as paredes, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Primeira coisa, não tire conclusões precipitadas porque nós lemos esse texto. Nós sabemos que a obra de Deus ela é contínua, mas há etapas, há tempos que se encerram, outros que começam. Começando essa nova etapa na nossa vida ministerial, nós precisamos fazer algumas perguntas. O que queremos hoje? Estamos fazendo essa pergunta para nós. E eu queria que você fizesse para você. O que eu quero hoje da igreja, do reino de Deus, dos propósitos para a minha vida? É importante que nós saibamos e definamos bem o que nós queremos hoje. No nosso dia a dia, no presente, que tipo de vida eu quero levar? O que eu quero para a minha vida? Mas uma segunda pergunta eu também tenho que fazer para mim. O que eu estou querendo para amanhã? Porque eu e você, pelo menos nós presumimos que não vivemos apenas para o presente. Nós não vivemos apenas para o dia de hoje. Tínhamos aqui uma família aqui na frente, com
seus 2 filhos pequenininhos, claro, tem todas as coisas para o dia de hoje. Mas o dia de hoje também tem que ser visto como um dia de amanhã. Isto é, o que eu espero da minha família, o que eu quero da minha família, o que eu quero da minha vida, o que eu quero da minha igreja amanhã. Nós temos sido missionários ou ainda não entendemos a que fomos chamados? Uma pergunta que temos que enfrentar: estamos vivendo dentro da igreja, cantando, estamos vivendo dentro da igreja, aprendendo, estamos vivendo dentro da igreja, tendo comunhão, mas será que nós já entendemos, já está na nossa mente, já está em nosso coração a que fomos chamados? Será que eu só compreendo que eu fui chamado para viver o presente, para viver o dia de hoje? Ou será que eu já tenho uma responsabilidade para o dia de amanhã? Eu só invisto no que eu posso desfrutar hoje, ou também invisto minha vida nas coisas futuras? Outra pergunta: eu vivo conforme os princípios determinados por Deus? Ou apenas eu conheço os princípios? Por isso que eu disse que nós estaríamos continuando a parte da manhã. Visão, missão e valores. Tenho visão, estou vivendo a missão, existem valores na minha vida ou eu conheço os valores? Se você perguntar os 10 mandamentos às pessoas do mundo, elas sabem. Se você perguntar o que é certo ou errado, elas sabem. O problema não é conhecer o que é certo ou conhecer o que é errado. O problema é a determinação de vida em que você vai basear a sua vida. Temos o caráter de Cristo e manifestamos a glória de Deus? Ou a nossa vida está sendo vivida conforme o nosso estilo, conforme o nosso pensamento, conforme o que eu sinto? Eu fui criado assim, minha vida tem que ser assim. O meu estilo, meu jeito de viver é este. Será que este jeito de viver está baseado nos princípios, nos valores do caráter de Cristo? Essas perguntas são extremamente importantes para aqueles que desejam viver o presente com olho no futuro. A pior coisa é você viver o presente sem conhecer ou entender, sem pensar no futuro. De que adianta você ter um excelente salário hoje, se você não tem um pensamento no futuro? De que adianta você hoje entrar numa igreja, desfrutar da presença de Deus, se você não tem uma percepção de futuro? Se os seus olhos não vão além do amanhã? Querem prosperar e deixar uma herança para a sua geração? E qual é essa herança que vai ser deixada? Olhamos e vivemos o nosso dia, entendendo que somos conforme os nossos pensamentos, esquecendo de que nós somos a semente de uma linhagem santa. Pessoas não entendem. Esses dias, lá em casa estavam me falando a respeito do que publicaram no Facebook a respeito, acho que não há necessidade de ser santo. Quem disse que não há necessidade de ser santo? Então tira a página da Bíblia, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, como Deus é santo. Não estamos falando da santidade aos olhos humanos, do conceito religioso, porque existe muitos santos que são apenas aparência. Mas olha só, eu tenho que entender que eu faço parte de uma linhagem santa. E eu vou deixar nesta terra uma linhagem santa. Se você pensa nos seus filhos como coisas perdidas, nós apresentamos o Levi, apresentamos outras pessoas, à noite vamos apresentar outra criança,
na convicção, na certeza de que a nossa linhagem é santa. Então significa o quê? Eu vivo hoje o meu presente na minha casa, na minha igreja, na minha vida profissional, no meu dia a dia, pensando na minha geração. Todos nós queremos deixar uma herança. Talvez você tenha comprado uma fazenda para os seus filhos. Talvez você tenha comprado uns 3, 4 apartamentos. Talvez você vai deixar uma conta bancária, ou talvez você vai deixar uma porção de carnê. Não é? Uma porção de carnê para pagar. A herança vai ser contas a pagar. Mas o que você tem pensado ou determinado a deixar com relação à vida espiritual da sua descendência, da sua linhagem? Eu começo essa série de reflexões dentro desse mês de fevereiro, porque para todos os projetos e todos os planos de Deus, para a vida pessoal, para a vida da igreja, começa com levantando uma pessoa, levantando uma família e deixando uma linhagem santa, uma geração santa, para a glória do nosso Deus. Então comece a entender, você foi levantado por Deus, não é para desfrutar de uma igreja. Você desfruta da igreja, mas você é responsável por uma família. E essa família vai deixar uma linhagem santa. Filhos, seus pais são chatos com você, porque eles se preocupam com a sua linhagem, com a sua descendência. Eles não querem que a sua descendência seja como a deste mundo. Eu não quero que a descendência, minha descendência, seja uma descendência que vai se perder. Porque Deus nos chamou para sermos semente de linhagem santa. E eu preciso entender isto, porque nós estamos perdendo, muitas das vezes, a nossa identidade. Quem que nós somos? Eu tenho plena convicção de quem eu sou? Eu tenho plena convicção de qual papel que eu exerço na sociedade? Eu tenho convicção de que eu sou chamado para realizar propósitos divinos, e existem esses propósitos. Segundo, eu preciso aprender disto, porque eu tenho que ter estabilidade. Quais são os fundamentos sobre quais nós estamos crescendo? Nós estamos construindo família, estamos construindo projetos, estamos edificando a casa de Deus dentro de um sentido de reino de Deus, pregando a palavra de Deus, transformando vidas, mas estamos crescendo sobre quais fundamentos? Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi em Chicago, que estavam construindo um edifício, acho que de, não sei, quase 400 metros, comercial e residencial, num terreno extremamente estreito. E estava dizendo que em Chicago os ventos são muito intensos. E que as construções comerciais, eles têm um padrão de oscilação que não pode ser um apartamento residencial. E tinha que ter lá, acho que eram 10 centímetros só de oscilação, num lugar aonde o topo do prédio tinha um vento de em torno de 200 km por hora. Mas num terreno estreitinho. E o que eles fizeram? Fizeram aquele quadradão de não sei quantos metros de altura de concreto, com pilares indo muito profundo, e levantaram lá uma torre fininha, fininha. Está lá. Por que que não tem oscilações impróprias? Por que que está permanecendo de pé? Porque tem fundamento. Estabilidade da nossa vida depende de onde nós estamos alicerçados. Pessoas às vezes dizem, a minha vida é uma gangorra, instável, ora uma coisa, ora outra, não consigo estabilidade. Quais os fundamentos que você tem edificado a sua casa? Quais os fundamentos que você edifica a sua vida? Se eu quero uma família que tenha identidade, uma família que tenha estabilidade,
eu tenho que saber quais os fundamentos que a minha família vai ser levantada. O salmista diz: destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Se não existe fundamento, de que adianta construir? Então, a minha identidade, a identidade da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, a minha estabilidade, a estabilidade da minha casa, da minha família, da minha igreja, a nossa herança espiritual. Nós temos que viver entendidos de herança. Sabe por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E eu tenho que ter na minha cabeça, se eu sou herdeiro de uma herança. Deus tem uma herança para mim, somos herdeiros junto com Cristo. Existe uma esperança para mim e para você que é legal, é de direito. Mas essa herança precisa ser reivindicada. Me pertence, mas precisa ser buscada. Me foi dada por Cristo, mas eu preciso tomar posse dela. Sempre a gente se preocupa com o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas não pode ser apenas no sentido terreno. No sentido divino, o que nós vamos deixar para as nossas gerações? Qual exemplo? Será que nós vamos criar na nossa casa um ambiente propício para uma linhagem santa nascer? Uma casa onde reina fofoca, promiscuidade, brigas, vai nascer uma geração santa? Uma linhagem, vai deixar uma herança santa. Dentro da igreja, quando eu e você, nós damos as nossas ofertas para que haja um lugar com estrutura, não coisa bonita, mas que tenha estrutura, para que tenha ensinamento, para que tenha um lugar de aprendizado, porque nós estamos pensando nos nossos filhos. Se você está dando oferta e seu dízimo só para pagar a conta de luz, a conta de água, os salários dos empregados, você está vivendo fora do contexto de Deus, você está investindo no lugar aonde estará formando pessoas e a sua geração estará sendo formada aqui. Eu tenho prazer quando eu vejo aqueles que foram pequenininhos aqui e hoje são grandes. Eu tenho prazer quando eu vejo pessoas que chegam aqui com seus filhos e quando nós apresentamos, nós falamos de 30, 40 anos, 30, 87 dá para chegar, 97 não dá não, mas 87, com certeza, nós estaremos vendo esses pequeninos que estamos apresentando aqui, sabe como? Formados em Cristo, alicerçados em Cristo, homens íntegros, mulheres íntegras, porque nós estamos investindo aqui, investindo a nossa vida, investindo o nosso tempo, investindo o nosso dinheiro. É olhar à frente, eu vou dar meu dízimo porque temos que pagar a conta de luz. Não seja miserável, nós estamos dando o nosso dízimo para que haja lugar na casa de Deus, para que os nossos filhos cresçam e perpetuem a nossa geração conforme a vontade de Deus. É essa visão mais ampla que nós precisamos ter. Existem coisas importantes, coisas vitais para a minha compreensão, para a sua compreensão desses aspectos. Primeiro, Deus não se limita a uma pessoa, e muito menos a uma geração. Deus é multigeracional. Deus é de geração em geração. Já pensou se Deus se limitasse apenas a uma geração? Como é que a palavra de Deus fala? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse, só você vai ser uma bênção. Deus disse o quê? A sua geração, que não acabaria em Jacó, que chega até nós, pela fé em Cristo Jesus, e nós somos abençoados em Cristo. Aí nós vimos, nesses textos todos que nós lemos, que Deus falando, a Davi diz, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, eu farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Eu tenho que pegar essa palavra e colocar para mim.
dizendo assim: Marcos, quando você... Não vamos botar teus dias sejam completos. Vamos botar o português claro. O que é dia completo? Morrer. Marcos, quando você morrer, e é claro, você vai dormir lá com os seus pais, não lá no Parque da Colina, mas na eternidade com o Senhor, que tem gente que está dormindo na barra da terra, né? Imagina ali naquele trânsito, aquela violência tremenda. Vai ser um bala perdida terrível. Ninguém descansa ali, né? Ninguém descansa ali. A promessa é assim: Marcos, depois que você morrer, eu vou levantar depois de ti uma descendência. Não é maravilhoso isso? Eu vou levantar diante de ti, depois de ti, dentro da sua descendência, pessoas que sejam capazes de manter os projetos que eu tive para a sua vida e que serão perpetuados na sua descendência. Eu preciso entender essas coisas. Depois Deus diz: porém a tua casa e o teu reino. Deus está dizendo: Marcos, a sua casa, aquilo que você construiu, aquilo que você edificou, será firmado para sempre diante de ti. Isso é para mim e é para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é para mim e para você. Deus se revela a Abraão não foi para que a família de Abraão, Abraão e Sara, fossem felizes, pegassem Isaac no colo e dissessem: está vendo, velhinho? Você pensava que eu não ia te dar um filho? Agora estamos felizes, nós três aqui. Deus não via Abraão, Sara e Isaac. Deus via milhões e milhões de gerações. Amém? O que eu tenho que olhar para mim e saber? Deus não vê Marcos e Débora, Deus não vê você e sua esposa, Deus não vê apenas a sua família presente, Deus está preocupado e quer que você se preocupe naquilo que virá. Havia uma promessa de uma descendência, e a bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão não se limitou a Abraão e Sara, Isaac, Jacó. A bênção foi de geração em geração. Riquezas, bens e tudo, de geração em geração. E assim acontece comigo e com você. Deus iniciou comigo e com você. Um dia você se encontrou com Cristo. Talvez o seu cônjuge não seja cristão, talvez a sua família, você é filho e seus pais não são cristãos. Mude a sua cabeça, entenda que em você começa uma linhagem santa. Começa uma geração santa. Não importa se você era deixado de lado, se você não teve um berço de ouro, se você não foi ensinado pelo o caminho do Senhor, não importa nada disso. Você e eu precisamos crer. Em mim começa uma linhagem santa. Começa uma descendência santa. O que Deus me tem dado no presente é muito pequeno. É que nós não vemos. A gente fica pensando e a gente fica assim: eu não conheci os meus avós paternos. Eu não conheci. Minha avó paterna já tinha falecido antes mesmo da gravidez da minha mãe, e o meu avô paterno morreu no ano em que eu nasci. Os meus avós maternos eu conheci. E a gente fica lembrando: meus avós não estão vendo o que está acontecendo hoje. Mas o que está acontecendo hoje é a herança deles. Porque eles plantaram. Eu não vou ver bisneto, tataraneto, não vou ver. Não sei. De repente eu vivo até 120 anos, né? Mas olha só. Outro dia uma senhora foi operar
com 93 anos. E ela estava dizendo que ia morrer. Eu falei, nada, a senhora vai viver mais 30 anos. Ela olhou para mim, eu com 123, só se o senhor for meu médico. Eu falei, poxa, com 90? Imagina uma consulta, um de 123 e outro de quase 90 anos. É isso daí que vai ser bom, né? Não termina em mim o que Deus está querendo. O propósito de Deus é de geração em geração. Por isso que nós, como igreja, como pessoas, temos que ter visão, temos que ter missão e temos que ter valores. Por isso que a igreja é importante. Eu estava vendo aqui esta família. A importância da igreja, a importância do pastor na vida deles, a importância das pessoas na vida dele. E tem gente que diz que igreja não tem importância, que pode ser descartado. Não existe, a nossa geração não conseguirá sobreviver sem a igreja. Todos os planos de Deus começaram em uma família, mas a abrangência foram gerações. Todos. Quando esta revelação, quando este entendimento chega ao meu coração, eu vou ver os meus filhos, nós veremos os nossos filhos como uma linhagem ou geração diferente, que estará servindo a Deus. O que a Bíblia diz? Lá em Êxodo, capítulo 20, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o versículo é o 6, diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, isto é, Deus é um Deus de geração, não é só de coisas presentes, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas eu faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Significa que Deus é misericordioso, bondoso, abençoador, por 1000 gerações, de geração em geração. Nós vamos falando do reino, nós vamos ensinando o reino, nós vamos propagando o evangelho de geração em geração. E o que a nossa geração será? Uma geração santa no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas tem problema. Meu filho, você também tem problema. Pastor, mas é isso e aquilo. Você também é isso e aquilo. Às vezes as pessoas falam, mas jovens fazem isso, jovens fazem aquilo. Eu estava conversando com minha mãe. Interessante, que veja como Deus é multigeracional. Estávamos conversando a respeito de filhos. Eu vou falar um negócio aqui, mas João Marcos e Davi não podem usufruir do que eu estou falando, hein? Não vale para vocês, só valeu para mim, parou na minha geração. Eu era líder da juventude, né? Eu me aposentei como líder de juventude, fui líder de quase 20 anos. Na minha época de jovem, uma das coisas mais da moda que existia, porque não existia McDonald's, não existia Bob's existia, não existia lanchonete, restaurante, esse negócio das pessoas ir para Outback, para esses negócios, não existia nada disso. Acabava o culto, a gente ia comer queijo com banana, empadinha, coxinha de galinha aqui na Italiana, e uma das coisas que eu gostava, ver balão. Quem era do tempo de balão? E eu ia lá para a turma das bruxas ou da macaca, ali onde Wagner mora. Aquilo era tudo descampado. E a gente ficava ali, eu, alguns rapazes e algumas moças. Gente, uma vez nós saímos de lá 4h da manhã, porque ia subir o balão com aquelas cangalhas imensas, né? E ficava aquele processo de acender as lanterninhas, velhinha, encher o balão. Aquilo a gente gostava, vocês gostam de videogame, a gente gostava de balão. Né? Ia para casa 4h da manhã.
Minha mãe chegou e falou assim: olha, às vezes vocês são rígidos com seus filhos, veja se vocês se perderam. Às vezes você é tão rígido com seus filhos, mas você não lembra do que você fez. Se você viver conforme o propósito de Deus, seus filhos jamais se perderão. Qual foi o jovem aqui que nunca namorou? Que nunca segurou na mão de alguém? Que nunca deu um beijo? E foi interessante o que ela me falou. Ela chegou para mim e falou assim: você namorou outras meninas antes de Débora, mas graças a Deus, você namorou, mas não deflorou ninguém. Minha mãe é dura. Você foi uma pessoa que participava, que passeava, claro que os tempos mudaram, mas veja, hoje você e seu irmão estão tementes a Deus, vivendo para Deus, servindo a Deus. E às vezes nós somos tão legalistas e não permitimos a misericórdia de Deus. Lá dos meus avós já havia bênção para a minha vida e para os nossos filhos e para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Isso não é para que nós vivamos uma vida frouxa, mas é para que nós aprendamos a confiar que o que Deus separou, Ele não deixará perder. O legalismo das coisas. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Eu já errei muito. Graças a Deus o pastor Sebastião vem aqui e não fala dos meus erros. Eu combino com ele antes. Se o senhor falar, o senhor não volta. Mas eu ia para o gabinete do pastor. E aquela risadinha que ele dá daqui, ele dava para mim. Marcos. Quando ele fazia, eu falei, pronto, pegou. Eu não estou falando isso para justificar pecados, mas para estimular a você a viver pela fé, entendendo que os propósitos de Deus na minha vida e da minha geração e da sua geração serão cumpridos. Que nós fizemos de errado não vale como maldição na nossa Bíblia, na nossa vida, porque a Bíblia me ensina que o que prevalece na minha vida é a bênção do Senhor. Eu não vivo pelo que eu errei, eu vivo pelo perdão que eu recebi, pela paz que Deus me dá, pela vida que Deus me levará, pelos propósitos que Deus estabelece na minha vida. Deus tem planos de bem e não de mal para a sua geração. Para a minha geração, Deus tem planos de bem, para a sua também. Nós temos pessoas que estão ainda com o seu bebezinho no ventre. Deus tem planos de bem. Já tem propósitos bons. Vamos viver dias maus. Eu fico imaginando como que essas crianças vão viver. Até a água está acabando. Não é? Um lado é frio demais, o outro lado é quente demais. Água escassando. Daqui a pouco, se a água vai escassear, o que vai acontecer? Comida. E tudo vai tendo problema. E os nossos filhos estarão aí. Você vai deixar de ter filho por causa disso? Não. Creia que Deus quer usar a sua vida, não no dia de hoje. Hoje, a minha vida, talvez você diga assim, pastor, o senhor tem sido usado para me abençoar. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais do que a minha vida. Deus tem uma geração por completo para abençoar muitas pessoas. Na sua vida, você tem abençoado muita gente, mas eu quero te dizer, olha, não é você que é abençoado apenas, saiba que a sua geração, seus filhos, seus netos, bisnetos, e tudo serão abençoados e abençoadores por onde eles passarem. Curva a sua cabeça. Eu queria que você orasse. Talvez você não concorde.
mas eu tenho que ser fiel ao que Deus coloca no meu coração. Até porque eu nunca quero que você tenha uma ideia do seu pastor, que foi uma pessoa sempre santinha. Até porque eu não quero que você pense que seu pastor nunca teve problemas. Seu pastor sempre foi uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal. Claro que nós colocamos tudo diante do Senhor. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, se tivesse que acontecer hoje, não aconteceriam. Mas olha só, eu com 57 anos, quando eu tiver 80, eu vou lembrar que muitas coisas nesse dia eu não faria com 57, mas é depois. Isso serve para ensinarmos as nossas gerações, ensinarmos aos nossos filhos, ensinarmos as pessoas. O mais maravilhoso é que os pensamentos de Deus sempre foram pensamentos para o bem. Para a minha vida, para a minha família. Quando Deus olhava os meus avós, pregando a palavra de Deus, vivendo para Deus, Deus olhava e dizia: João e Zizelme, a bênção não está apenas em vocês, a bênção é de geração em geração. Eles não estão vendo os bisnetos, não estão vendo os netos, não estão desfrutando de muitas coisas, mas semearam. Eu não vou desfrutar de muitas coisas, mas vou semear. Eu não vou desfrutar de muitas coisas desta igreja, mas não é por isso que eu não vou semear, porque eu sei que anos à frente esta igreja estará cumprindo o propósito de Deus. É essa visão que você precisa ter. Não permitir que as circunstâncias da vida, que as coisas da vida, que os problemas da vida, que as religiosidades da vida bloqueiem a visão de Deus para você. Senhor Deus, eu quero te agradecer demais por esta manhã. Eu quero te dizer, Senhor, obrigado. Senhor, às vezes nós queremos passar uma ideia de que os filhos têm que apenas ver apenas o que é bom. Não, às vezes a gente tem que dizer o que fomos, para que os nossos filhos confiem cada vez mais em Ti, Senhor, para que a nossa igreja confie cada vez mais em Ti, para que nós não vivamos pelas circunstâncias. Temos os nossos olhos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça tem nos fortalecido para que vivamos em santidade. Pela Tua graça nós somos santificados. Não somos perfeitos, mas Tu nos santifica, Senhor. Nos aperfeiçoa. Senhor Jesus, queremos uma igreja que viva conforme os Teus propósitos, conforme os Teus desejos, a Tua vontade. Senhor, nos ajude a sermos fiéis à Tua palavra, para que descansemos, tenhamos a plena convicção de que a nossa geração é bendita no Teu nome. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu creio, eu agradeço, porque a minha geração é bendita no Teu nome, porque a Tua palavra se cumprirá na minha vida. A Tua palavra, Senhor, se cumpriu na vida presente de Abraão e se cumpriu há milhares e milhares de anos, vem se cumprindo, e assim será conosco. Tu começaste na nossa família, mas Tu estarás seguindo de geração em geração, Senhor. E por isso nós queremos investir na Tua casa, investir no Teu reino, dar tempo para Ti, Senhor.
Senhor Jesus, investir em ensinarmos a Tua palavra, em gastarmos a nossa vida em prol do Teu reino, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que Tu nos dás. Senhor Jesus Cristo, não importa, daqui a 10, 20, 30 anos, eu sei que daqui a 10, 20, 30 anos, com a minha presença aqui ou sem a minha presença, essa igreja estará dentro dos Teus propósitos, as gerações, as famílias estarão sendo abençoadas, eu os abençoo no Teu nome, Jesus. Nesta manhã, Senhor, eu abençoo no Teu nome, não apenas esta igreja presente, mas a igreja das próximas gerações. Das próximas gerações sejam abençoada, prosperada. Senhor Jesus Cristo, queremos deixar apenas um legado para que os nossos filhos, os filhos da Tua casa, os filhos desta igreja, tenham por onde caminhar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tenha o seu momento com Deus. Tenha o seu momento de oração, enquanto os nossos diáconos vêm para nós servirmos assim.